Amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um estudo. Nós agradecemos imensamente a você que está acompanhando esses estudos e agradecemos pelo seu carinho. Antes de mais nada, quero pedir para que você possa se inscrever no canal, possa ativar o sino das notificações, comente o vídeo, deixe o seu like e, acima de tudo, partilhe para mais pessoas, um maior número de pessoas. Estamos aqui mais uma vez com a lição número 9, que tem como tema a verdade sobre a morte. Antes de mais nada, quero pedir para que você possa levar a sua Bíblia, o seu caderno de notas e deixar de perto para poder anotar tudo aquilo que lhe for útil, não é? E antes também de mais nada, vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, iluminação para conseguirmos entender essa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Queremos, Senhor, abordar o tema, a verdade sobre a morte. Nos revele o que é que na verdade acontece quando a pessoa morre. Obrigado, Senhor, abençoa a mim e a meus irmãos que estarão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, este é um assunto muito estranho, não é? Porque algumas pessoas, quando tentam responder a esta questão, o que acontece quando alguém morre? Outras pessoas aumentam dor e angústia para as pessoas enlutadas. Outras pessoas acrescentam dúvidas sobre o assunto. Mas nesse estudo, você vai perceber completamente o que acontece quando alguém morre. Você também vai poder perceber como é que Deus considera a uma pessoa, biblicamente falando. Agora, vamos prosseguir com o nosso estudo. Qual material Deus usou para criar o homem? Para isso, nós temos que abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos encontrar isso, não é? Vamos ter a nossa resposta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Maravilhoso. Você conseguiu entender aqui? Isso é muito importante que entenda, porque todo estudo estaremos abordando, estaremos falando disso. Deus usou um único material, não é? Usou duas coisas para formar o homem. Usou o pó e o fôlego. E das duas coisas, quando se juntaram, saiu uma coisa, saiu alma vivente. Vamos prosseguir. Como é que a Bíblia se refere à alma? Como é que Deus considera uma alma? Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel. Vai no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. E diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E vamos também ver no livro de Deuteronômio. Veja comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 10. Veja Deuteronômio, capítulo 10. Isso é muito bom que você veja isso. Deuteronômio, capítulo 10, versos 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidões. Você consegue ver que Deus, quando se refere a uma alma, está a falar de uma pessoa. Jacó, quando foi ao Egito, no momento de José, quando foi o governador do Egito, ele chegou lá com 70 pessoas. E naquele momento Deus estava a falar para Moisés que agora vocês são como as estrelas dos céus, vocês são como a areia do mar. Mas tem que saber que Jacó deixou o Egito com 70 pessoas, com 70 almas. Você conseguiu perceber aqui claramente. E vamos ver outro assunto. O que é que acontece quando a alma morre? Ou seja, quando a pessoa morre, o que é que acontece? Vamos ver aqui uma coisa de 4 fases, 4 pontos muito essenciais. E essa é uma pergunta muito importante para que você possa entender a verdade sobre a morte. Em primeiro lugar, vamos abrir Gênesis, o primeiro livro, no capítulo 3, versos 19. E vamos ver aqui o que ele diz.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora, estamos a dizer que o corpo, quando alguém morre, volta para a terra. Mas vamos ver um outro assunto. O que acontece com o fôlego que Deus soprou em narizes do homem antes de ser alma vivente? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios, no capítulo 12, dos versos 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Conseguiu compreender? O espírito volta para Deus. E aqui a Bíblia nos deixou bem claro que o espírito não volta com uma identidade. Digo, ora, eu era o espírito de Maria, ora de João, ora de Ciclano ou Fulano. Somente volta para Deus quem o deu. Deus é quem deu ao homem, então volta para lá. E o pó também volta para a terra como era. Um exemplo concreto é que quando um animal morre, ou mesmo uma pessoa quando morre, deixado ao ar livre, vai se decompondo, vai degenerar-se, vai apodrecer. E ao longo do tempo, você vai perceber que ali é areia, só vai ficar restos ósseos. Você somente vai ver que aqui alguma coisa estava, mas já não está o corpo. Ficou somente ossos, virou areia, tudo desapareceu. Isso prova concretamente que voltou a ser como era antes. E o espírito volta para Deus. Agora, mais um ponto muito importante. Que louvor recebe Deus dos mortos? As pessoas dizem assim, não, as pessoas que morreram em Cristo estão no céu. Tá bom, eu considero este ponto, mas eu quero saber qual é o louvor que Deus recebe dos mortos. Se alguém vai ao céu depois de morrer em Cristo, certamente louva a Deus, não é? Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala. Vamos ver o livro de Salmos 115, Salmos capítulo 115, verso 17. Salmos é o maior livro da Bíblia. E você vai abrir no capítulo 115 e vamos ler no verso 17. E nos diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Compreendeu perfeitamente? Agora, se alguém vai ao céu, tinha que louvar a Deus. E os Salmos nos fala que os mortos não louvam o Senhor. Então, essa é uma prova muito clara de que os mortos em Cristo não estão no céu. Agora, é muito importante aqui, porque esta questão as pessoas falham muito porque são seletistas. O que é ser seletista? É você escolher partes da Bíblia. A Escritura, em 1 carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, eu não tenho que escolher, o Velho Testamento não serve, serve somente o Novo. Não, a Bíblia toda serve para os nossos dias até a eternidade. Certo? E o salmista nos fala que os mortos não louvam o Senhor. Agora, para onde vão os mortos? O que acontece? Para onde vão? Quando alguém morre, vai para onde? Vamos ver, venha comigo. No livro de Deuteronômio 31, versos 16. Volta de novo para o livro escrito por Moisés, o último livro que ele escreveu, intitulado Deuteronômio. Veja o livro de Deuteronômio, capítulo 31, dos versos 16. E vamos ter um pedacinho daquilo que nós precisamos. E nos fala assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos da terra. Eu vou pedir à produção para me trazer a tradução na linguagem de hoje. Alguém tem a nova tradução na linguagem de hoje? Que eu gostaria de ter. Tem uma mensagem muito especial. Deuteronômio, vamos ver o que é que nos fala. Versos 16.
E o Senhor disse a Moisés: eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo aos deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. Você compreendeu? Aqui nos fala o quê? Dormirás com teus pais. Aqui também vais descansar. O que é que isso estava a falar? Estava a nos falar que Moisés, quando prestes a entrar na terra prometida, ele morreria, não entraria lá. Então a Bíblia chama a morte como descanso. Consegue compreender? Então quando alguém morre, está somente descansando. E veja comigo também, Jó. Vai correndo para o livro de Jó. Vai para o livro de Jó, no capítulo 3. Jó, capítulo 3. Veja isso comigo. Verso 3 diz assim: porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Em que contexto isso... em que contexto o Jó falou isso? Perdão, estou um pouco constipado. Ele falou isso porque se você for a ler aqui, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então quando ele fala isso, ele estava a amaldiçoar e diz que se eu tivesse sido abortado, minha mãe tivesse feito o aborto antes da minha nascença, eu estaria dormindo, eu estaria descansando e haveria repouso para mim. Então a Bíblia nos fala claramente, amigo, de que a morte é um descanso. As pessoas quando vão à sepultura vão descansar, somente aguardando a volta de Cristo. Agora, vamos ver Jesus também como é que ele comparou a morte. Vamos ver com o que Jesus comparou a morte. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Vai no quarto evangelho de João, que é o evangelho de João, São João, capítulo 11, nos versos 11 a 14. E vamos ler juntos, você vai poder perceber aqui o que é que nos fala. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro está morto. Você viu que até o próprio Jesus, ele comparou a morte com um sono. E o que é que o profeta Daniel escreveu a respeito, prestes no seu último capítulo? Veja, Daniel 12, 2. Diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que mesmo nos tempos do Antigo Testamento, o Daniel já falava mesmo do quê? Da vida eterna, assim como também da vergonha eterna. E ele falou claramente de que as pessoas estão dormindo. Ele falou: as pessoas estão dormindo, as pessoas que estão morrendo nesses tempos. Meu amigo, não fique desesperado. Os nossos entes queridos que estão padecendo, ou seja, estão morrendo, estão descansando por causa do Covid, quando Jesus voltar, essas pessoas as veremos novamente. E vamos prosseguir. Eu vou fazer uma pergunta: o homem poderia ser imortal? Qual é a sua resposta? A minha é: o homem poderia ser imortal, sim. Mas sobre que condição o homem poderia ser imortal? Abra novamente a sua Bíblia. Vou pedir a produção a Bíblia. A Bíblia eletrônica. Sobre que condições o homem poderia ser imortal? E nós temos a resposta. No livro de Gênesis, capítulo 2, nos versos 16 a 17. Temos essa resposta. Ele nos fala o seguinte. Vamos para o livro de Gênesis 2, 16 a 17. Essa é a condição que o homem, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás.
conseguiu compreender esta parte, o homem poderia ser mortal, na condição de não ter desobedecido a ordem, o mandamento divino. O homem poderia ser mortal se não tivesse comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de terem comido isso, a pergunta que fica: o que é que o pecado ocasionou ao ser humano? Vamos ver isso. O apóstolo Paulo nos responde na carta dele aos Romanos. Romanos 5,12. Leia comigo. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos no capítulo 6, 23, é um capítulo seguinte, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado ocasionou morte ao ser humano. É por isso que existe morte. O homem poderia ser imortal se não tivesse comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim ainda fica mais uma outra pergunta. Adérito, se as pessoas agora morrem, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Esta é uma pergunta muito prudente e Jesus responde isso no livro de João, capítulo 5, versos 28 a 29. O próprio Jesus responde isso. No capítulo 5, nos versos 28 a 29, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Mas não só isso, o apóstolo Paulo também responde na primeira carta aos Tessalonicenses, não é? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16. E abra comigo, vai lá correndo, Tessalonicenses. Esta é a carta escrita por Paulo. Vamos ver que ele responde exatamente como Jesus falou aqui. Ele responde exatamente como Jesus falou aqui. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, né? E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Conseguiu compreender que as coisas não estão no fim, quando a pessoa vai à sepultura. Quando Cristo estiver a descer, as pessoas que morreram nele vão fazer o quê? Vão ressuscitar. Então, até na volta de Cristo é que os mortos vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Mas vamos ver mais uma outra pergunta. Vamos ver a outra pergunta. Quando é que o homem voltará a ser imortal? É uma pergunta muito interessante. Já que perdemos a imortalidade, será que poderemos voltar a recuperá-la? Quando é que o homem voltará a ser imortal? É uma pergunta muito prudente. Mas vamos ver mais uma outra coisa. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 até 53. Abra sua Bíblia. A primeira carta aos Coríntios, temos algo muito maravilhoso lá. E nós lemos o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Meu amigo, nós vamos recuperar a imortalidade sim. Na ressurreição, quando Cristo estiver a descer, a trombeta soa, os mortos em Cristo ressuscitam, nós que estivermos vivos somos transformados, Cristo nos dá a imortalidade. Ele volta a nos conceder aquilo que nós tínhamos no Éden, antes do pecado. Antes do pecado. Agora, a pergunta que fica é: quem agora unicamente possui a imortalidade? Você crê que agora, neste momento, existe alguém que é imortal?
A Bíblia acho que responde isso. Vamos ver na primeira carta aos Timóteos, a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, nos versos 16. E vamos ler o seguinte: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém? Amigo, só Deus possui imortalidade. Ele, desde a eternidade passada, ele era imortal, agora ele é imortal, no futuro será imortal. Deus é eternamente imortal. Jamais haverá corrupção nele. Agora, a quem nós devemos seguir para alcançar a imortalidade? Uma pergunta muito prudente e a Bíblia sempre responde. Se você tiver a coragem de perguntar à Bíblia, a Bíblia vai te responder. E para isso você tem que abrir a primeira carta de João, no capítulo 5, nos versos 12, e diz o seguinte: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Devemos seguir unicamente a Cristo e jamais seguir um homem. Esta é uma advertência muito clara. Se você não seguir a Jesus Cristo, não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, perderá a imortalidade para sempre. Quer ser imortal? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, viva com Ele, aguardando a sua vinda para que possas alcançar a imortalidade. Eu te espero no outro vídeo. E disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versos 28.